Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Microfone ligado, eu tô todo montado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico, um programa tão sensacional. Sensacional, sucesso. De Paris até o Nepal. Pânico. Nós ouve mesmo. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 11 de março. Nosso Robert de hoje É o gatinho. João Eduardo Guimarães. Fala, João. Fala, doutor Emílio, tudo certo, cara? João tem 20 anos e é estagiário de marketing. Positivo. Marketing. Isso. Você acha Faço bom? publicidade, mas trabalho com marketing digital aí. Você acha Não bom? são as profissões milenares, né? Com certeza não é o que Uma minha mãe profissão. gostaria que eu estivesse Exatamente. fazendo, mas... Profissão só tem médico, engenheiro, dentista. Só Eu devia- isso, Emílio. E nós? 3. Nós Os não criativos, somos os várzeas. artistas. nós não temos profissão. Isso não é profissão. Somos biscateiros. É. O Biscateiros. que você coloca no hotel quando você vai preencher? Radialista. Advogado. Sua profissão, não é isso? Nossa. A minha profissão é radialista. Eu boto Radialista. Eu ponho modelo. Radialista. Eu coloco showman. Não é Jornalista e radialista. Eu ponho modelo. Sou showman. Cara, na imigração. O cara é showman. Showman é ótimo. Eu coloco, eu sou muito bom. Eu ponho modelo. E você pretende fazer o que na vida? Olha, não sei. Realmente é uma grande incógnita ainda. Você não acha um rapaz muito mimado, não, pra falar não sei? Uma pele. Não, mas ó, pode ver o trabalho aí, né? Podia estar em casa dormindo, é só um estagiário. Acho que não Estagiário sou um onde? Onde você mimadinho. faz? Eu trabalho numa empresa que chama Naveg, é uma empresa que trabalha com dados pra internet, lá em Curitiba. Eu tenho a bebezinha ali, ela faz chapéu. Faz Não é, chapéu? bebê? Fala aí, ó. O que você faz? Fala aqui, ó. Ela é bem, Olha, é lindo bem o pé chapéu vermelho. dela. Ela é bem pé vermelho. Ela é lá do Mato Grosso. Não é? Mato Grosso do Sul. Não é? Qual a diferença? Não Pô, é, tudo não, Mato não, Grosso. não. O pessoal odeia, Emílio. Não tem. É a tem mesma uma coisa. diferença. É a mesma coisa. Nós somos do interior, É. do Mato Grosso do Sul. Nós temos uma fábrica de chapéu há mais de 10 anos. E aí... Então não foi você que bolou a fábrica de chapéu? Não, não. É de papai. Foi sua É da tia. família do meu namorado, noivo Ah, da família já. do seu... Marido, 10 anos de namoro. Olha É, aí, ó. tá te enganando. Interesseira. filho. Aí foi a Paola... Ele tá te enganando a carinha A dele. Paola colocou o nosso chapéu na cabeça e começou a bombar. Olha, Instagram. Influencer. Ah, é? É a Web nossa, influencer. É a nossa musa. Ah, nossa entendi. modelo. Entendeu? E É aquela aí- foto que ela tá pelada assim. Nude de chapéu. Até quando, né? Nude de chapéu. É. o Olha, legal- Emílio, desculpa, mas essa Ferrari você só vai olhar, maluco. Olha. Pode olhar a Ferrari à O legal vontade. é que assim, tem uma pegada ambiental, sustentável, que os chapéus são todos feitos à mão. São pessoas simples que fazem um chapéu que tá chegando na cabeça da galera aqui de São Paulo. Então, assim, por trás de todo esse luxo, tem pessoas simples trançando à mão, pintando chapéu. Então, assim, é uma outra realidade. Eu não gostaria de fazer chapéu na minha vida. Eu. Você gostaria? Não, acho que Né? não. O cara posta foto com o chapéu em Dubai, É. mas quem fez ralou muito. Exatamente. Ganha pouco. Cadê o Senna? Cena, não sei. Tá na sauna. Dia do Marujo. O Senna hoje. nunca falta. Dia do Tá, Marujo. tá no Estranho, Porto você lá. não Do... fala. Muito bem. Então Pode seja ter sido bem-vindo, alagado. João. Obrigado, Emílio. Seja bem-vindo. O João Eduardo Guimarães, nosso Robert de hoje, estagiário de marketing. Ah, você é de Curitola. Isso, Curitola, Terra exatamente. do Moro? Sim, positivo. Estamos lá. Estão lá, prendendo a turma. Sim, lá é onde a chapa esquenta, né? A chapa esquenta. Delícia. Muito bem. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Ué, Esse é o famoso 16 Odela. Boa tarde, mesa da democracia. Vamos lá, um Boa pensamento tarde. lindo que vai mudar o seu dia e sua psique. Vamos lá. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. É isso aí. Assim. quem você convidou, Couve? Hoje teremos a presença de Marco Antônio Vila. O Vila tá bravo, meu. Ele Por tá quê? muito bravo. Professor O Vila Marco Antônio Vila. descascou o prefeito hoje.
O Vila tá, odeia todo mundo. o Vila tá muito nervoso hoje. Hoje Professor vamos receber- Marco Antônio Vila, aqui da Jovem Pan. Será que eu vou Da apanhar? revista Veja. Exatamente, um dos maiores conhecedores da história desse país. Ele é mestre em sociologia pela USP, doutor em história. Nossa. Aí que tá. Quem aqui é doutor? Não tem Ele é esse doutor. diploma. Professor Vila. 5.837, Marquês. Professor Vila tá ensandecido. Tá irritadíssimo. Ele parecia um Chaves e você vai ver. Professor Vila tá ensandecido. O que nós vamos falar aqui com o Vila? O que você acha? Ah, sobre moda. Muito bem, muito bem. Vamos trabalhar? Vamos. Ou não? O presidente mais Vamos, corrupto Emílio. da história do país. Vamos trabalhar? Vamos, eu né? não tô muito afim hoje, não. Por quê? Também não tô muito nessa chuva. E a granja lá? Diz que a granja encheu d'água. Pessoas bicho. morreram. Diz que a granja... Pessoas morreram. Carapicuíba foi o lugar que mais choveu em São Paulo. Franco da Rocha. Você dá uma 9 passada mortos. lá. Fiquei preocupada com Que é o você. bote Franco lá da com o seu Zé. Rocha, 9 Eu mortos. tava aqui. Eu fiquei preocupada com você. Ainda bem que você Pedalinho. estava nos jardins, no seu apartamento belíssimo, Carapicuíba. que o elevador para na sua porta. Fica na sua. 3 andares. Não fica Evandro. Eu fiquei preocupada, constrange. Emílio, quando Fica eu falando, vi. não queira me constranger. Emílio, mas eu lembrei, meu patrão 3 tem um apartamento nos andares. jardins. Você conta uma Eu coisa fiquei, pessoal. não, eu fiquei com medo. Você convida ele pra sua casa, ele fala Não, como porque, é. sabe, quando eu vou lá tomar um xerez com o Emílio, aí o elevador para na porta e ele fala, Evandro, entra. chiquérrimo, Não, e ele vai né? com roupão azul, assim, escuro, fumando um charuto, eu acho tão sexy. Aí eu fiquei, ai meu Deus, o Emílio, Carapicuíba. Aí eu lembrei que ele tava nos jardins, ele come uvas, é tão gostoso, ameixas secas, damascos, ele me oferece tanta coisa. Aqueles Aí eu lembrei, eu queijos. relaxei e dormi. O homem que não tem medo de falar Não aqui na mesmo. Jovem Pan. Ele fala o que pensa. O nosso querido professor Marco Antônio Vila. Olá, professor, me dos põe de maiores- recuperação. Um dos maiores conhecedores da história do nosso país, mestre em sociologia pela USP, doutor em história, olha os títulos do cara. E tá aqui hoje o nosso professor que está irritado Muito com irritado. o prefeito Fernando Haddad, que eu ouvi hoje de manhã. O que aconteceu, Vila? Não, ele é só um incapaz, só isso. Ele é um incapaz que infelizmente foi eleito. A democracia, sim, é recheada de incapazes. Ele é um deles, é um dos piores prefeitos da história. Mas é bonito. A cidade é incapaz, né? Beócio, tal, para lembrar uma imagem antiga da Grécia Antiga. E é um desastre. A cidade embaixo d'água, cadê o prefeito? O prefeito é para estar na rua, mobilizando. Era para estar antes, na verdade, fazendo os trabalhos de limpar bueiro, construir os piscinões. Não é colocar placa, que é uma sacanagem, área sujeita a alagamento. Quem vai na rua Palestra Itália, ali do lado do estádio do Palmeiras, tem lá a placa, área sujeita a alagamento. O que é bom para a companhia de seguros. Porque se você para o teu carro lá, vai fazer alguma coisa, chove, enche, você vai entrar na companhia seguradora, ela vai dizer, olha, você não olhou para cima, tinha o perigo. Então é ótimo, é um incapaz, né? Não trabalha, né? Pouco afeito à labuta, como seria antigamente, viu? Vamos usar o Lula, que isso não é palavrão. A labuta, ao labor, que vem do latim, e o prefeito é incapaz, é um desastre, e fica irritado, manda nota, ameaça. Eu vou ter medo do Fernando Haddad. Ele é daquele riquinho que nunca trabalhou na vida, que quando levava a bolinha pra jogar, tava perdendo o jogo, pegava a bola e ia embora, né? Então ele precisa saber o que é trabalho, e trabalhar é chegar cedo naquele edifício pavoroso da prefeitura, cheio de símbolos Mas fascistas. Você Será acha que é o pior prefeito de... Não, tem vários. Tem Celso Pita, Paulo Maluf, que é bandido, ladrão, condenado a 3 anos na França, com ordem de prisão em 100 países, e tá solto aqui no Brasil, né? E cumprimentou o Alckmin há 4 dias atrás na associação comercial. Quer dizer, o cara condenado a 3 anos na França, com ordem da Interpol de prisão em 100 países, no Brasil ele é solto, né? Quer dizer, é algo errado. Agora, o Maluf foi um desastre, Celso Pita, teve muito, Erundina. gente. A Erundina, ela não foi, por incrível que pareça, ela teve alguns momentos de gestão, ela é uma pessoa, nesse sentido, honesta, né? Não era outras pessoas da gestão. O escândalo Lubeca, que ninguém lembra mais, mas teve o escândalo Lubeca em 1989, né? Que envolvia a corrupção, porque o PT, a corrupção não começou em 2003, quando chegou à presidência. Começou em Santo André, né, com Celso Daniel, começou em São José dos Campos com Ângela Gadaninha, da Dança da Pizza, muitos conhecem do episódio do Mensalão. Começou em episódios em São Paulo, não envolvendo a Erundina, em Campinas com o Toninho, e em Ribeirão Preto com o Ínclito Palocci, que é um cara, um canalha, um sujeito que violou o sigilo bancário de um caseiro.
né? E violou na Caixa Econômica Federal. O Palocci? É, o Palocci. Mas- Aquele da República que Mas, entrava ô, Vila- dinheiro em mulheres, ora dinheiro, ora vice-versa, como diria o Jardel, você ganha ou perde ou vice-versa. Então, a coisa toda é isso, quer dizer, Então. é uma república de canalhas. Agora, Certo. rapidinho, Mas, rapidinho. não, deixa eu só fazer uma colocação hipotética Vamos aqui. lá. Que ontem estávamos conversando. Sim. E você é um cara que realmente... Você está falando e a população, as pessoas que eu encontro, o Vila fala mesmo, Sim. tudo que ele fala é verdade, não sei o que e tal. Você representa muita gente Poxa, eu aqui fico na satisfeito. Jovem Pan e tem muita gente que odeia você também. Claro, como a tudo vida, na a vida é mesmo assim, diria a Cláudia Barroso. né? Exatamente. Alguém tem que perder, né? Isso. E assim vai. Mas ontem a gente estava conversando e vamos imaginar um cenário hipotético. Sim. Se o dólar estivesse a 2,30, 2,40, se a gente não tivesse vivendo esse momento terrível econômico, Perfeito. o Lula, nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, iria ser coroado o rei do Brasil? Não foi no Pan-Americano, foi vaiado em 2007. Isso. Então, Você acha que ele não não seria foi. coroado? Em 2007... Você acha que se a situação econômica do Brasil não tivesse essa draga, Sim. ele não seria o cara do rei? Olha, O eu acho o que rei Lula. eu acho que essa explicação que a economia encobre a corrupção, que no fundo é essa a leitura, é um equívoco. Claro que não seria a tensão, não estaria no alto grau que está hoje, mas a corrupção, é bom lembrar que o Petrolão é o maior desvio de recursos públicos da história do mundo. A segunda perícia da Polícia Federal é 42 bilhões. Se você pegar o Hammurabi, século 18 a.C., na Mesopotâmia, e chegar ao Lula, que é o chefe do Petrolão, fico satisfeito, porque o Ministério Público referendou e ele está me processando. O Lula é tão cara de pau, tão Ele tá sem te vergonha. processando? Sim, ele quer me colocar 58 meses na cadeia. Ele é pra ficar 58 anos na cadeia. É o inverso. Mas por quê? Né? Por quê? É por injúria, calúnia e difamação, porque no Jornal da Cultura do ano passado eu disse o seguinte: Lula mente. Eu disse óbvio. O que tá, sem saber tudo o que aconteceu a posteriori. E disse que ele era o réu oculto no mensalão e o chefe do Petrolão. E reafirmo aqui, e reafirmei na cara dele. E ele é tão sem vergonha aqui na Barra Funda, né? Eu respondi na cara dele quando o juiz perguntou, audiência de conciliação, imagina, se até conciliação. Perguntou pra ele, o senhor de concílio, ele falou não. Perguntou pra mim, eu falei, eu não posso, Sua Excelência, porque ele é responsável por o maior desvio do recurso público da história do mundo. E ele ficou calado. É um homem que não honra as calças que veste. Ele é um banana, usou o filho para receber dinheiro de propina. Ele pegou o filho Luiz Cláudio para receber 2 milhões e 400. O Ctrl-C, Ctrl-V mais caro da história do mundo. O menino copiou, né? Wikipedia. É, do Wikipedia. E ele recebeu dinheiro, na verdade, através do filho. Ele é igual o Eduardo Cunha, que usou a mulher e a filha para receber dinheiro. Ou seja, eles são no mesma lata de lixo. Portanto, a questão que se coloca hoje o Lula não é jararaca. Como eu falei até ontem, ele é minhoca, ele não representa nada. Hoje é um zero à esquerda. Por isso que o dia 13 nós temos de inundar o Brasil. Acabar. O Lula não tem uma importância? Conversa afiada, o Lula é produto de um sistema criminoso. Ele é um sujeito politicamente, lá no passado, nos anos 70, quando ele surgiu, ele já traiu o irmão. Quando ele chegou ao sindicato como diretor de Previdência em 1972, o Frei Chico era do Partido Comunista, irmão dele e tal, o colocou na diretoria de Previdência para ser um elo do Partido Comunista e o sindicato, na época chamado de São Bernardo, hoje é o sindicato do ABC, mas no mesmo lugar, em São Bernardo do Campo. Ele, na primeira reunião, o irmão falou, olha, o partido, era a expressão que se usava, o Partido Comunista, acha o seguinte sobre tal assunto, se encontrou na praça. Em São Bernardo, ele falou, quem? O partido. Que partido? Você é nosso representante. Não representa o partido. Quer dizer, ele traiu o irmão na primeira tentativa, entrou, e ele fala isso, leiam, www.abcdeluta.org.br. O que ele diz? Ele entrou, ele foi diretor de Previdência, sabe pra quê? Pra atender as viúvas. Ele diz, aí o aviso era na portaria. Na Playboy, na entrevista da Playboy. Na Playboy, se chegasse, que é aquela entrevista que ele elogia o Hitler, né? Grande Lula, em 1978, grande Lula, uma figura importante. O Hitler era uma pessoa firme, é verdade, muito firme, que diga os 6 milhões de judeus. Então, a questão que se coloca é que o Lula é um ponto fora da curva da história do Brasil. Nós vamos jogá-lo onde ele merece, a lata de lixo da história. E dia 13, quem é brasileiro tem de estar nas ruas, inundar as ruas de verde e amarelo, porque se nós não formos, ela fica. E ela fica significa manter o projeto criminoso. Então, o Lula hoje é um tigre de papel. Mas me fala uma coisa, Tigre Vila. de papel, O gostei Lula. disso. Não, mas peraí. Vocês também estão. Então, quer dizer, o Lula enganou todo mundo? Porque muita gente. Na política se faz assim, Então, Emílio. Veja. Porque na política Mussolini não tem enganou. bonzinho na política. Não. Todo mundo bate da medalhinha pra cima. É tudo ruim. É tudo ruim. Tudo ruim. Sim, não tem cara legal na política. Nós tivemos gente muito boa. O Lula
Lula é o exemplo. Não podemos dizer que é a DNA de corrupção de brasileiro, conversa fiada, ou que a elite política sempre foi corrupta. Não é verdade. Eu tenho dezenas de exemplos ao longo da história brasileira de pessoas que foram homens públicos e não políticos, tal. O Lula é um ponto fora da curva. Ele representa o símbolo da corrupção no Brasil. A grande questão é que ele conseguiu fazer uma ponte entre o andar de baixo e a elite. Se ele fez tudo que ele fez, grande culpa é dos banqueiros. O dono do Banco Itaú, o senhor Roberto Setúbal, é responsável pelo projeto criminoso também, porque ele apoia esse lixo de governo. Ai, vou tirar minha conta. Mas isso que eu quero saber de você, fora, Vila. Teve um determinado momento, e eu lembro bem, acho que foi na primeira eleição do Lula, que era o Fernando Henrique. Isso. E o Fernando Henrique passou a... em 2002, outubro de 2002. E era um momento próspero aqui no Brasil, as commodities valendo bastante, o Brasil estava... A conjuntura internacional era favorável. E vamos dizer assim, a classe média viu no Lula um cara... Falou, porra, esse cara pode ser legal. Isso, esse cara... era o Lulinha Paz e Amor. Isso, exatamente, Lulinha Paz e Amor. Aí o Lula, naquele primeiro mandato dele, o Obama falou, você é o cara. Se é que disse isso, mas então, tudo bem. Mas o que? Como é que a população foi enganada desse jeito? Aí é necessário ver o seguinte. Primeiro, a sucessão do Fernando Henrique seria uma longa história, grosso modo. O segundo governo do Fernando Henrique foi ruim. Né? O primeiro governo teve foi... apagão. O primeiro governo fez alguma série de reformas, etc. Tal. O segundo foi ruim. E a segunda parte do segundo governo, 2001 e 2002, foi muito ruim. E ele fez corpo mole na sucessão. No fundo, creio, sem dar de psicologia de botequim, mas que ele estava louco para entregar o governo para o Lula, porque eles pegavam muito bem internacionalmente. Aquela construção do líder operário, falsa, porque ele trabalhou na fábrica, o Lula, de 64 a 72. Isso, igual a Polônia. 64 a 72. Ele trabalhou, portanto, 8 anos. Depois, quando entra no sindicato, pela lei brasileira, você deixa de trabalhar tal. Mas construiu essa ideia de que sempre trabalhou. É mentira tal. Bem, o Fernando Henrique entrou muito nessa, fez corpo mole, acabou sendo eleito Lula. Ele mudou a sua visão de mundo na campanha, é verdade, para atrair o voto das classes médias, né? Que esse era sempre um nó que era colocado ao PT. Lembrando que ele perdeu pro Fernando Henrique 2 vezes, 9-4 e 9-8, no primeiro turno e tal. Aí, com essa mudança, com o Duda Mendonça, né? Mendonça, fazendo a campanha dele, se aliando ao Zé Alencar, que era um empresário de sucesso da Conte Minas. E ele comprou o Zé de Alencar por 10 milhões, depois soube-se na CPMI dos Correios, por 10 milhões, o apoio do Valdemar Costa Neto, bandido de Mogi das Cruzes, chamado de boy, um malandro, né, condenado no mensalão. E vai ser agora, vai tomar, o Supremo vai dar um indulto, né? Indulto, é legal. O Supremo, nossa, é maravilhoso, que casou no cassino de Las Vegas, então o cara casa no cassino de Las Vegas, não bate bem com as 10, né? Então, você imagina. E eu encontrei a mulher que ele tinha casado, perguntei, é verdade que você casou com ele? Eu casei, sim, e tal, mas cada um faz... Aí, o Elvis foi... Aí o Valdemar vendeu o partido. Então, o primeiro governo do Lula, ele pegou essa conjuntura que você bem destacou, favorável tal, mas em grande parte, ele podia ter terminado sua carreira em 2005, no segundo semestre. Por quê? Por causa da CPMI dos Correios, quando apareceu o mensalão. Sim. Quando o Roberto Jefferson cunhou a frase, cunhou a expressão mensalão tal. Naquele momento, quando foi a CPI, o Duda Mendonça foi depor, acho que todos nós assistimos, e disse, eu recebi o dinheiro da campanha de 2002 no exterior, portanto, crime eleitoral, crime fiscal, e significa que as contas apresentadas à Justiça Eleitoral não eram verdadeiras tal. Ali terminaria o governo. Aí o PSDB e Fernando Henrique é culpado. A história não o absolverá nunca, né? Porque nesse momento, ele falou, nós vamos deixar o Lula sangrando, expressões... deixando nas cordas, vamos nocauteá-lo facilmente o ano que vem, que era 2006. Ele esqueceu a velha história do Garrincha de combinar com os russos e tal. O que aconteceu é que eles deram fôlego ao Lula, o Lula conseguiu, e as pesquisas mostram, foi o momento pior da presidência Lula em termos de popularidade, cerca de 30%. Nesse momento, então, era para dar o golpe de morte e tal, abrir um processo de impeachment. O PSDB traiu, naquela conjuntura, né, a República Brasileira, né, e deu um passo atrás. Foi uma catástrofe. Em 2006, Lula enfrentou o Alckmin, e o Alckmin foi o único candidato que no segundo turno teve menos votos que no primeiro, né? Até hoje nas eleições de 2 turnos e tal. O Lula se consolidou, a conjuntura internacional, as commodities eram muito favoráveis e tal. Aí quando veio a crise de 2009, o Brasil teve recessão em 2009, menos 0,3. Mas o poder dele de comunicação era tão eficaz e, por outro lado, a ausência da oposição, porque são duas coisas do Lula. O Lula, ele tem esse tamanho porque a oposição é um desastre. Ou ele comprou? Não, ele era ruim mesmo, ela não fala. Lembra o nosso glorioso Euclides da Cunha, que ninguém lê, só cita o
cartões, ou ler resumo de uma página, ou não vai ler mais, porque agora o PT está mudando os currículos e proibindo uma série de leituras, mas eles vão logo ir para a lata de lixo. Mas o Euclides disse sobre o Floriano Peixoto o seguinte: não é que o Floriano acendeu, foi o entorno que desceu, tal, em relação ao Floriano Peixoto. Em relação ao Lula, idem. Não é que o Lula acendeu, ele sempre esteve nesse mesmo lugar, foi o entorno do Lula que desceu. E deu uma preeminência a ele que ele nunca teve. Quer dizer, um sujeito que tem ódio à cultura, que ironiza quem lê, que diz que pior que ele é só correr na esteira, não é assim? Ai, que horror. Que não teve nunca interesse nenhum. O desconhecimento. Houve um elogio da mediocridade feita pela elite intelectual brasileira, da universidade, que construiu a figura do Lula como o primeiro líder sindical autêntico. Mentira! Os anarquistas, na primeira década do século XX, 1905, 1906, 1917, fazendo greve, tomando na cabeça, sendo assassinados, sendo deportados, grande parte eram estrangeiros, deportados do Brasil. Ele dizendo, não, o PT é o primeiro partido operário. Mentira! O primeiro prefeito comunista em Santo André, em 1947. O Lula é uma falsidade do começo ao fim. É um sujeito, no fundo, politicamente, no sentido mais conservador de direita, né? Eles foram criados pela Igreja Católica, as SEBs, as comunidades eclesiais de base. Ele nunca leu um livro. Então, mas por exemplo... Só narra futebol. O PT fundou o PT, foi a Igreja Católica, mas, porra, Porque as SEBs, as comunidades eclesiais que não existem mais, os mais jovens e tal, as SEBs foram comunidades criadas pela Igreja Católica por volta do final dos anos 60, tem a ver com o Concílio Vaticano II, tal, papapá, e aí tem essas comunidades. As comunidades de cada igreja viram, na verdade, células do Partido dos Trabalhadores e tal, e a ideia do regime militar era construir o PT para ser um anteparo aos comunistas, como se os comunistas tivessem o poder, não tinham mais, do antigo Partido Comunista, e um anteparo ao Brizola. O grande medo do regime militar não era o PT, era o Brizola tal. Isso, e o meu também. Na eleição de 80... E o meu medo também. Tanto que na eleição de 82, o PT não era para ter mais registro, porque a lei dizia, em 82, que precisava ter 5% dos votos nacionais, e o PT elegeu somente 8 deputados federais no conjunto do Brasil, 6 dos quais em São Paulo, 1 no Rio, e em Minas Gerais. O regime militar mudou a lei. Ao invés de 82, empurrou para 86, para a eleição de 86, que não havia mais, portanto, nessa época o regime militar já em 86, mas havia em 82. Qual era a ideia? Era que o PT segurasse o brizolismo, que venceu inclusive as eleições do Rio de Janeiro em 1982, e os comunistas, só aquela velha ideia de 64. O PT, portanto, acabou sendo, querendo ou não, instrumento até do próprio regime militar. E a figura do Lula, se você pegar o Lula do final dos anos 70 e ler tudo, as entrevistas, ou ler esse site que eu citei, o abcdeluta.org.br, lê, e toda a turma, é legal porque tem as entrevistas, que é feito pelo sindicato, hein? Lula, Jair Meneghelli. Jair Meneghelli foi o sucessor dele no sindicato e depois na CUT, foi presidente do SES durante 8 anos do governo Lula agora, tal. O Meneghelli, quando é entrevistado, isso tá no site, os comunistas tentaram se aproximar dele no sindicato, deram até um livro para ele ler, porque era a jogada dos comunistas, dava um livro, o sujeito lia e ele trazia o sujeito pro partido. Deu um livro do John Reed, um grande jornalista americano que cobriu o México e a Rússia, a Revolução Mexicana e a Revolução Russa, chamado 10 Dias que Abalaram o Mundo, que é um livro importante, em termos, inclusive, para entender o que é um jornalismo político e tal. Deu pro Meneghelli, uma semana depois, o Wagner, que era o comunista do sindicato, falou, e aí, Jair? Leu o livro? Ele falou, muito grosso. O livro era assim, tinha 150, 200 páginas. Aí perguntou assim, mas, pô, muito grosso é? E além disso, tem um problema. Eu leio um dia, no outro dia eu esqueço o que eu li no dia anterior. Aí eu preciso voltar. E além disso, essa Rússia é muito complicada, hein? Tem muito partido. Bom, é o Brasil que tem Arena e MDB. Esse é o Jair Meneghelli. O outro da diretoria ali é Tio Patinhas, o outro Gazeta Esportiva. Era isso. Essa é o grupo que cerca o Lula. E a estrutura corrupta nasce em São Bernardo do Campo. Tanto que o Roberto Teixeira deu a casa para ele morar nos anos 80. O Roberto Teixeira é o advogado, né? Dele até hoje e tal. E tudo que o Lula tem hoje, tudo é embaralhado. Os filhos moram, não pagam aluguel, com Júnior Suassuna ou Fernando Bittar, aqui em apartamentos suntuosos, nos Jardins, em Moema. Ele tem a história do sítio do triplex, aquela confusão. Agora descobriram que o duplex que ele mora, o vizinho, é o primo do Moonlight que comprou. Tudo é enrolado. Se ele tem dinheiro, diz que recebeu dinheiro de palestras, por que não comprou em São Bernardo do Campo? Eu conheço muito bem, meus pais nasceram mas lá. isso não foi uma burrada dele? O metro quadrado tá barato. É barato, tá em crise agora. Não é, Emílio, ele acha que ele é o Lula é antirrepublicano. O Lula não separa o público do privado, né? Pra ele, e quando ele pega aquela mudança, você vê a mudança e tá escrito nas caixas, sítio, praia
pra, entenda-se, o triplex do Guarujá. Tem foto dele lá, tem as testemunhas, não adianta negar. É dele, caramba. Não, É dele. isso O tá sítio, claro. até os... Porra, chega, você imagina, chega a mulher, já imagina se é possível, se o sítio fosse seu, Emílio. Chega alguém lá e diz assim, eu vou plantar uma horta, árvores frutíferas, leva pato pra criar e faz festa junina no teu sítio e ainda leva 2 pedalinhos, pô, com o nome dos netos que não é seu. O barquinho. Pô, não são seus, o barquinho. Pô, ó, foto por isso do que ele cara. pode, o Lula, a sugestão que eu tenho é que ele seja ministro da pesca. Agora, né, ele tá aqui no ministério pra se proteger. Ele podia aproveitar, leva o barquinho da dona Marisa, ele pode pescar, roubá-lo, pra ele roubá-lo é verbo, Sim, né? claro. E ele mente, né, porque pescador mente. Pescador Então ele é- seria ótimo, estaria Bom pescador. perfeito e tal, Você né? não tem mais Agora, medo de outro Vila, processo? Vila, me fala uma Nenhum. coisa. O Lula vai Me terminar fala onde uma devia coisa. terminar, na cadeia. Se tiver democracia no Brasil, o Lula será preso. Condenado, não é preso, prisão preventiva. Se tiver democracia no Brasil, os crimes cometidos, que é de falsidade ideológica, formação de quadrilha, corrupção passiva, ocultação de patrimônio, etc., ele será preso. A gente só pode dizer que há Estado democrático e direito no Brasil o dia que o Lula for condenado. Entendi. Você tem dinheiro pra advogados? Eu pago com o meu trabalho. Eu sou diferente que ele, eu trabalho. Ô, Vila, me fala uma coisa. Esse esquema que foi bolado, esse esquema, que é o quê? O cara pegou o dinheiro, deu dinheiro pra banqueiro, certo? Um andar de Banqueiro, cima. banqueiro Nunca ganhou tanto, é verdade. Né? Aí pegou o seguinte, falou, quem vai pagar a conta? Classe média Sim. paga a conta porque a gente mete imposto. Isso. Aí o cara falou o seguinte, e como é que vai votar? Vamos comprar político. A gente compra os políticos, a gente fecha a conta. Tão e vamos- sempre à venda, E tão vamos sempre à fazer programa social que a gente tem voto. Então, quer dizer, o cara fechou ali um esquema espetacular. Claro. Quem bolou esse esquema? Aí que é a questão. Ver como que muitas vezes a gente dá uma organicidade racional a fatos que são meramente episódicos, tal. Porque quando a gente escreve sobre o passado, sobre a história, a gente acaba dando uma racionalidade que não necessariamente os agentes históricos tiveram naquele período, tal, né? Grande parte dos acontecimentos históricos são fruto do acaso, mas a gente cientificamente, ao menos na minha profissão, busca dar uma racionalidade. É um equívoco, é igual ao futebol, que é absolutamente irracional, né? Você tem o ataque dos sonhos do Flamengo em 95 e quem ganhou o campeonato, o Fluminense, com um gol de barriga do Renato Gaúcho, né? Então, vai dizer que ele ensaiou o gol de barriga? Não, né? Foi um acaso tal. A política tem muito a ver com isso. A grande questão do Lula, quando ele chega em 2003, de um lado, o trabalho de 8 anos do governo Henrique, da responsabilidade fiscal, resolver a questão da moeda, a moeda passou a ter valor, você resolveu a questão da dívida externa, que era um problema que se tinha, né? Em suma, você fez um trabalho de saneamento tal, que ele não soube capitalizar, o Fernando Henrique, porque no final da gestão, volto a dizer, ele fez um final muito ruim, e politicamente ele sempre se comunicou mal. O Fernando Henrique é um homem de sorte, a presidência caiu no colo dele, né? Ele tem de levantar as mãos aos céus, todo dia ele que é ateu, mas rezar tal, porque ele acabou, lembra, ele é ateu, lembra da campanha da prefeitura em 1985 tal. Então, o que não tem nenhum problema de ser ateu, mas só para lembrar, a questão que se coloca, quando o Lula assume, ele pega todo o trabalho anterior feito. Aí ele começou com o programa Fome Zero, que foi um fracasso, com o Frei Beto, que é uma espécie de freio do demônio, porque defende a ditadura cubana, né? Quem defende a ditadura cubana e tem relações com Fidel Castro, assassino, é a ditadura na América Latina mais longa da história, e a segunda do mundo, só tá atrás da Coreia do Norte, na América Latina é mais longa. Alguém se diz frei e vai beijar a mão de um ditador que matou milhares de pessoas no paredão, não pode ser frei, ele pode ser frei no 7º círculo do inferno, lá da Divina Comédia do Dante e tal, provavelmente isso. E o Frei Beto fez o Fome Zero, foi um desastre. Deu tudo errado. Lembra que teve até uma socialite que pegou a cachorrinha lá no Rio de Janeiro, a Vera Loyola. Vera Loyola. Onde está a Vera Loyola? Tal? Grande. Aí fez não sei o quê. Foi um fracasso. Aí em seguida veio a ideia, aí puseram a Benedita da Silva, foi um desastre. A Benedita da Silva falsificou até o currículo do filho quando ela era vereadora e tal. Bem, quem conhece o Rio sabe as mutretas que ela já fez lá. Aí deu tudo errado. Aí ele pôs a sacada pra colocar o Patrus Ananias, que foi prefeito em BH, um bom prefeito, sujeito sério, honesto. O Patrus é honesto. São poucos honestos. Um deles é o Patrus e tal. E aí organizou o Ministério do Desenvolvimento Social, né? E o Bolsa reuniu os programas sociais num só, que é chamado Bolsa Família, e criou uma máquina. Agora, a máquina deu certo, também não é dizer que já estava planejado na cabeça.
Aquilo porque os prefeitos controlam o Bolsa Família. Se você olhar quem faz o cadastramento, é geralmente alguém vinculado à prefeita, a família, tal, a prefeitura tem aquele controle. E essa máquina, eu escrevi um artigo na Folha em 2006, eu estava em Canudos, no Nordeste da Bahia, conheço bem lá, a minha tese de doutorado foi sobre a Gaia de Canudos, e eu assisti a campanha do segundo turno lá, parte da campanha. Fiquei uns 10 dias lá, e aí eu até nesse artigo chama Canudos e os Novos Territórios Lulistas, estava dizendo o seguinte, que a partir de 2006 estaria considerado um bloco, e o papel do Bolsa Família era central para isso, um bloco de poder no Nordeste muito grande. Acabou, não é que eu sou a mãe de Iná, como alguém brincou até hoje, mas acabou dando certo, quer dizer, você tem uma estrutura de poder que passa pelo poder das cidades e criou uma máquina, e aí vem isso, você faz uma aliança com a base da pirâmide e com o topo, com grande capital financeiro, que nunca ganhou tanto dinheiro como agora, que é um capital espoliador, antinacional, anti-industrial. Então, isso aí então aconteceu naturalmente. Foi algo que e aí surgiu. começou a dar certo. Ninguém pensou nisso. Não é que pensou, arquitetou, porque tem sempre essas ideias de consenso de Washington, que alguém não sei o quê, o outro não sei. Essa sempre foi uma conspiração. Essa ideia conspirativa da história. Nada. Isso foi um processo. Deu certo aí, ele ganhou as eleições em 2006, 2007, aí vem 2008, no quarto trimestre, veio a crise mundial, que começa nos Estados Unidos. Aí, em Marolinha, que ele disse a Marolinha. A Marolinha, que atingiu o Brasil. O Brasil teve recessão em 2009. Mas, em grande parte, o fenômeno Lula tem de ser explicado pelo outro lado. Volto a dizer, pelo papel omisso da oposição. A oposição se omitiu em momentos graves. Não está se omitindo agora, parece. Então, mas é isso que eu quero falar com você. Daqui a pouquinho a gente volta, o papo tá muito bom. Professor Vila aqui hoje. Professor, o senhor narra o futebol político. O meu sonho era ser narrador. O que o senhor quer ouvir agora? Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje, uma aula de história aqui. Uma aula grátis pra você, querido ouvinte. Uma palestra grátis pra você. Uma palestra grátis pra você. Haja neurônio. Política. O professor Marco Antônio Villa tá aqui com a gente. Como hoje. diz o Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. Sempre assim, né? Mestre em Sociologia pela USP, doutor em História pela USP, o professor Villa tá aqui conversando com a gente. Pode mandar suas perguntas, @Programa Pânico. Agora ele tá mais calmo. Tranquilo, sempre. Já tá mais calmo, sempre professor. tranquilo. Certo, professor? Sempre tranquilo. Você conversa a relação assim, desse jeito, rapidamente, com sua esposa? É assim que você conversa? Aí tem que ser demorado. Aí é um processo que diz o Brodel, um grande teórico da história, é a longa duração. Sim. Mas vamos lá. Uma pergunta, professor, tudo bem? Você fala muito bonito, tem repertório, o Brasil inteiro está revoltado, até nas redes sociais a gente vê essa indignação. Mas no dia 13, beleza, vamos lá, a gente vai lutar para o impeachment. Sim. Quem nós colocaremos no lugar de Dilma Rousseff? Existe sim um político que você não acha corrupto? Que Aí tem de decidir a lei e a Constituição. Não, quem você acha uma pessoa que poderia não tem estar... muitas alternativas, não. Eu Sérgio gosto do Moro passado. seria o homem? Não, mas ele certamente não seria candidato. Você gosta né? do passado? No passado tem uns 300, por isso que eu citei que o Lula é ponto fora da curva, e nós vivemos um problema grave, que é a tua questão. A elite política brasileira nunca foi tão ruim como agora. Sim. Então, esse é uma constatação, tal. A questão que se coloca, se no caso tem um impeachment, diz a Constituição brasileira, tal, que tem problemas, mas é a melhor da história do Brasil. É a 7ª Constituição. Se você olha, quem é o vice-presidente da República? Se não for o vice... Michel Temer. Que é o Michel Temer. A grande questão, se tiver um impeachment, né? E aí a presidente é afastada, né? Abre o processo de impeachment na Câmara, quem processa é o Senado. O processo em 1992, ao contrário de que tanto bobo fala aí, foi muito rápido. A entrada do pedido da abertura foi no dia 2 de setembro de 1992 e a autorização no dia 29. Durou 27 dias, portanto, o processo na Câmara. Aí foi pro Senado. O presidente se afastou, Fernando Collor assumiu Mas era um vice. cachorro morto, não era o Lula. Não era o PT. Não tinha a popularidade do Lula. Mas hoje... Sim, um playboy. É popularidade, é o tamanho da base ele estava política. isolado politicamente. Aí eu, inclusive agora, vou aproveitar, a final de abril saiu meu livro sobre o governo Collor, pela editora Record. Na última semana de abril, há uma discussão, uma análise política e econômica do governo, porque do ponto de vista da história não há. Há umas coisas na área da ciência política, ruim, mas do ponto de vista da história não. Então eu mais ou menos conheço, eu conheço bem o período, tal. Inclusive conversei com todos os ministros, secretários, Alcine Guerra, políticos, até com o Fernando Collor, conversamos 6 horas lá no gabinete dele e tal. Uma longa conversa. Agora, a questão que se coloca é o seguinte, é claro, ele estava isolado politicamente, é um pouco diferente que agora, mas a questão que se coloca é que os crimes cometidos agora é 300 vezes superiores aos crimes atribuídos ao então presidente em
1992. Sabe qual era a prova material que havia em relação a ele? A compra Mas- de um Fiat Elba no valor hoje de 11 mil dólares. Era isso, a única coisa. Sobre o Lula, ele é o chefe do Petrolão, do maior desvio, volto a dizer, de recursos para a história do mundo. E as provas que tem do projeto criminoso de poder são inúmeras. Sobre o Collor, vale lembrar, não é que tinha problemas de corrupção, etc., mas é importante destacar que a CPI foi criada por um fim e foi usada para outro. Qual era o fim? Apurar as denúncias do irmão Pedro Collor em relação ao tesoureiro da campanha, Paulo César Farias. Esse era o objetivo. Ela acabou mudando e se dirigindo ao presidente da República tal. A questão que se coloca é que hoje é uma conjuntura mais complexa. É a crise mais complexa da história do Brasil? Porque ela está toda embaralhada. Enquanto precisa tirar o Eduardo Cunha já, para ontem. Porque não é possível ter um presidente da Câmara que na linha de sucessão é o segundo, primeiro é o vice-presidente, segundo é o presidente da Câmara, terceiro é o presidente do Senado e quarto é o presidente do STF. Olha como nós somos sortudos. Como estamos ferrados. Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros e o Ricardo Lewandowski, que é caso de chamar a polícia também, de São Bernardo do Campo, inclusive, de São Bernardo. Né? Eu sei que mas o Brasil sempre achou solução. Em novembro de 55, o Santos foi campeão até 1955, em novembro de 55, tava um nó dos diabos no Brasil. O Brasil teve 3 presidentes no mês só, em novembro, e encontrou solução. Vem o quinquênio juscelinista e o Brasil cresceu, um enorme otimismo e tal. Nós saímos dos nós, mas a questão central não é o amanhã, é o hoje. E o hoje é o seguinte, Dilma fora. Não há possibilidade da economia funcionar, da política funcionar com o governo não há credibilidade. mais corrupto da história do Brasil, que é a dupla Lula-Dilma tal. Essa é a questão central. Não, o mas amanhã questão- se constrói. Não, mas temos Que é Mas pedalinho só no amanhã. amanhã. Que é a dupla Pelo amor pedalinho e de Deus. pedalando, né? Pedalinho e pedalando, a Se dupla. constrói. Não, mas peraí. Temer assume, vamos dizer, nessa hipótese. Vamos desenhar Vamos um lá, cenário 1. Temer assume. Aí o PT virou oposição. Achar que o PT tem um poderzão de mobilização, mentira, sexta-feira reuniram algumas dezenas de vagabundos em frente ao Instituto Lula, mais dezenas de vagabundos no aeroporto de Congonhas e tropa fascista, e mais dezenas de vagabundos na Avenida Prestes Maia em São Bernardo do Campo. Quantas pessoas somando as 3? 500 pessoas? Que poder de mobilização tem? É zero. O PT não existe Você acha mais. isso mesmo? Você Ele acha isso depende mesmo, da Vila? estrutura de Estado. O PT sem a estrutura de Estado, sem as ONGs, sem os jornalistas calhordas, os blogs sujos, o PT não se sustenta, acabou, fora do Estado. Se Michel Temer assume, vai ter de fazer um governo de coalizão. Essa é a questão fora. E o PT fora, claro, fora do governo. Isso é condição sine qua non. E acabar o mandato de Dilma Rousseff. A outra hipótese seria qual? Anular as eleições pelo TSE. Né? Um processo está correndo, é a eleição mais suja da história, escrevi sobre isso, inclusive, em 2014, já tinha dito isso, tem livro, inclusive. Aí tem diz a Constituição, novas eleições em 90 dias. Porém, só haverá nova eleição em 90 dias caso seja no primeiro biênio, ou seja, até 31 de dezembro desse ano. No segundo biênio governamental, a eleição é congressual. Aí é um problema. A outra hipótese seria a renúncia da presidente. Que é aí que eles estão discutindo. A proposta do José Serra tem essa proposta, né? Ela renuncia, ela pode renunciar. Isso é um ato pessoal. Nós já tivemos 2 casos de renúncia, Deodoro da Fonseca e Jânio Quadros. Né? Isso pode ocorrer, é um ato pessoal. Ela renuncia. renunciou, o vice assume. O vice assume. A grande questão que, evidentemente, o Michel Temer não é o Itamar Franco. Sobre o Itamar Franco, ele tinha um trânsito político muito grande, uma experiência oposicionista durante o regime militar. Não pesava sobre ele nenhum tipo de acusação em relação a se apropriar de bens públicos ou ter qualquer tipo de vantagem. O único problema é que ele tinha esquecido de declarar o imposto de renda há 2 anos, porque quem declarava era o contador, que era da empresa do ex-sogro dele. Ele se separou, o ex-sogro falou, bom, esse problema é teu, ele nem percebeu, aí ele resolveu a declaração em uma tarde e tal, porque os bens dele eram idênticos ao que ele tinha antes de chegar à presidência da República. A questão do Michel Temer é um pouco mais complexa, porém, a possibilidade que o Brasil tem de recuperação econômica é muito rápido. Nós somos um país que rapidamente nos recuperamos. Na indústria, há uma capacidade ociosa, a agricultura nossa é extremamente dinâmica, a pecuária. O país se recupera, precisa ter confiança. A economia funciona com expectativa. Não pode funcionar com um governo corrupto. Ninguém põe 1 centavo no Brasil. Se a Dilma é uma gestora que não consegue articular uma frase. Quem não consegue articular uma frase... Mosquita. Ela não tem um problema de ansiedade? Ela faliu a loja dela de R$1,99. Lembra da loja de R$1,99? Ela tinha uma loja, ela faliu. Uma pessoa que não dirige uma loja não pode dirigir um país. E a oposição é culpada em parte disso. Em 2011, por exemplo, diziam que ela era faxineira, lembra-se da expressão, Emílio, faxineira, e era gerentona.
Ela não consegue falar, ela tira objetos em subordinados, grita, xinga, ela é de uma incapacidade absoluta. Ela falsificou o currículo, disse que era doutora em economia, mentira, ela é bacharel. Ela tinha se inscrito no programa de pós-graduação na Unicamp. Deixa ela dar uma valorizada, Quer dizer, uma pessoa que falsifica currículo, vira presidente da República, é só numa república bananeira. Por isso que eu digo... Olha o outro processo, ela professor. Não, mas ela falsificou, isso é verdade. Eles tiveram de mudar depois. Ou seja, a questão que se coloca hoje... E ele é brisolista, proclamar né? república. E ele é Chegou brisolista. ficou brisolista há 20 anos. E no fundo continua brisolista. A questão que se coloca é que precisa proclamar república. Esse negócio de todos são iguais perante a lei é vital. O que aconteceu com o Lula sexta foi importante no sentido histórico. A lei é igual para todos. Não importa se é ex-presidente da república ou não é, né? E o Lula acha que ele é superior aos outros. O Lula não. O Lula vai terminar. Volto a dizer, se tiver justiça no Brasil, estiver Estado Democrático de Direito funcionando plenamente, o Lula vai ser preso. E essa prisão que pediram ele aqui pelo Ministério Público? Que não tem muito fundamento. Né? Aí é uma coisa complicada. Eu tive consultando até uns lavagem amigos. de dinheiro, falsidade ideológica e ocultar a propriedade. São vários crimes cometidos pelo Lula tal. Que os crimes foram cometidos, não tenho dúvida nenhuma. A grande questão que se coloca é que se você, para esse caso, você usa da prisão preventiva, ou porque você parte do seguinte pressuposto, isso o pessoal da área do direito é que sabe, mas de um lado, você precisa ver se tem antecedentes criminais. Né? No caso, não há de condenação em relação ao ex-presidente. Segundo, você tem de ver se há algum obstáculo às investigações, né? E terceiro, ver se já foi réu, etc. Tal. Claro, como eu já disse anteriormente, não foi. Então é provável que a juíza não dê provimento à solicitação da prisão preventiva. Por outro lado, é uma juíza considerada muito severa tal. Agora, tem todo o processo da Lava Jato. O problema do Lula, antigamente, o Emílio, ele ficava pensando se ele ia ir para o triplex do Guarujá, tomar sol, ou ir para Atibaia e respirar o ar puro no sítio. Agora ele está em dúvida se vai ser preso em São Paulo ou em Curitiba. Entendi. Bonito. Professor. O problema dele é escolher o cárcere. Você acha que ele vai? Você acha que ele vai? É ministro, ele vem a ministro. Curitiba tá próximo. E ele vem a ministro. E se virar, o governo Dilma não dura uma semana. Eu também acho. Não dura uma semana. A questão que se coloca, não dura mesmo. Aí lembra um pouco, mal comparando, o final da ditadura Vargas, em outubro de 45. O Vargas colocado contra a parede, já tinha acabado a Segunda Guerra, já tinha tido anistia aqui no Brasil, liberdade aos partidos políticos. Ele, pressionado, ia ter eleições dia 2 de dezembro de 45. Ele tentou colocar o irmão, Benjamin Vargas, chamado Beijo, muito violento, como chefe de polícia do Rio de Janeiro, que era um cargo, à época, muito importante. Caiu 2 dias depois. A questão, claro que a situação era outra, o Brasil não tinha plenas liberdades democráticas como temos hoje. A questão, se o Lula virar ministro, não dura uma semana, né? O governo acaba tal. A questão que se coloca agora pro Lula é o seguinte, ele sabe que pode ser preso em Curitiba, a de São Paulo ele sabe que é provável que se livre e tal. E ele, não só ele, mas o filho, o Luiz Cláudio, sem falar no Lulinha, que é o Fábio, é outro. Porque o Luiz Cláudio é o Ctrl-C, Ctrl-V mais caro da história do mundo, e aí já das Zelotes, né? Porque eles venderam uma MP, uma medida provisória para as montadoras que ficaram sem pagar 1,5 bilhão de reais por ano durante 4 anos, 6 bilhões. Eles querem aumentar as montadoras. Eles querem aumentar o nosso imposto, mas e o rapaz teria supostamente prestado serviço de marketing esportivo para uma empresa lobista, tal, que não tem razão nenhuma. Aí eu fui olhar, leiam o site abemdaverdade.com.br. É o site da família Lula. Eu fui ler, eu tô lá citado, fico homenageado, agradeço muito, né? Ser citado pelo Lula é sempre um imenso prazer. Ô Vila, você não tem medo? Não. Quem tem medo é o Lula. Você não tem medo assim na rua de sair? Não, zero. Mas o petista não tinha enche o saco? Nunca, ao contrário. É sempre pela internet, só? Só pessoalmente? Não, nunca. Eu sou de frente do Lula. Primeiro, eu vivo no meu trabalho, tenho as mãos limpas, tenho passado, e nunca roubei dinheiro público e nem dinheiro privado. Então, eu sou radicalmente diferente que ele. Então, são pessoas muito diferentes. Agora, nesse sentido, a questão que se coloca hoje para o Lula, ele sabe que pode ser preso, né? E ele usou o filho para lavar dinheiro. Isso é inacreditável. Quer dizer, ele recebeu dinheiro através do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, entra nesse abemdaverdade.com.br, tem a biografia Lula, Luiz Cláudio e Fábio. Eu fui ler, é que historiador lê coisas que realmente é igual a sessão do STF, só assiste quem gosta de flagelar como eu. Eu fico vendo aquelas coisas e falo, mas é horrível e tal. Mas aí eu fui ler o A Bem da Verdade.
Bem, além dos erros de português, carestia escrito com I, caristia, né? O que tem de erro de português lá é um problema, tal, né? É cheio de erros de português. Mas você desqualifica muito. Você tá desqualificando. Você esculacha. Aí eu fui ler a biografia do Luiz Cláudio. O rapaz disse que estudou Educação Física na Universidade de Santa Cecília, se formou em 2009. Aí eu fui olhar, ele diz no currículo dele que foi preparador físico de São Paulo em 2006. Mas espera, se você se formou em 2009, como você pode... E preparador físico do São Paulo, não é do time de Quixeramobim Futebol Clube. Como é possível, né? Ele nem fala que foi auxiliar, nem que foi estágio. Não, ele foi preparador, depois do Palmeiras. Tá no currículo, isso como estudante. Depois, auxiliar técnico do Corinthians e do Santos. Eu falei, mas pera um pouco, como é possível tudo isso, né? Em suma, você já sabe que é tudo em verdade. Aí eu fui entrar no Fábio Luiz. O Fábio Luiz tem 4 itens no currículo, um dele monitor do zoológico, né? Monitor. Ele foi de monitor do zoológico a próximo empresário. Ele devia escrever um livro, ensinar pra todos nós, viu, Lulinha? Você que tá nos ouvindo, como é que faz pra ganhar dinheiro? Porque é uma maravilha. A empresa dele dá prejuízo e a Oi vai pondo dinheiro. A Oi, antes era Telemar, que depois virou Oi. Vai pondo dinheiro, inclusive deu uma torre pro Lula, no sítio de Atibaia, né? De 1 milhão. Então, a questão toda, quando você pega tudo Lula, qualquer coisa tem crime. Não falta crime, é ocultação de patrimônio, falsidade ideológica, corrupção passiva. Assassinato do português. Tem as coisas na África, tem as questões da língua, tem a questão da África, né? Que se mexer com Angola, a história de Angola. O João Santana disse que recebeu 30 milhões de dólares pela campanha de Angola. Depois disse que não foi 30, foi 50 milhões de dólares. Que é onde está a maracutaia. O buraco ali, é o buraco. Né? O que acontece? Como é possível? Então, mas esse dinheiro aí, porque agora os banqueiros suíços, eles abrem a conta. Mas você enfia em outros lugares. O sistema financeiro você pode esconder em Cuba, por exemplo, põe dinheiro em Cuba, em Dubai. Dubai, por exemplo, tem uma série de locais que você pode esconder o dinheiro sem que esteja nas malhas do sistema financeiro internacional. Você tem vários mecanismos. Dá pra você ainda dar uma... Dá. Ou seja, o dinheiro do Petrolão vai irrigar as eleições de 2000 agora, 16, 18, 2020, 2022. Tem mais dinheiro aí que não apareceu. O que o PT roubou, ele vai usar durante décadas, né? Ou seja, por isso... E o PT viola a lei. Mas isso é comprovado, Vila? Olha, o grande João Santana, chamado de Patinhas, na Bahia, como é sabido, tinha o conjunto Bedengó, e inclusive eu vi, porque afinal tem alguns anos de vida, o Bedengó nos anos 70, no Tuca, faz tempo isso, acho que 76, tal, por ali, ele estava lá. O João Santana disse que recebeu 50 milhões. Emílio, como é possível receber 50 milhões numa eleição em 2012 em Angola, quando o MPLA, o ditador de Angola, está no poder desde 79, José Eduardo Santos. A filha dele é a mais rica da África, Isabel. Que é dona de metade de Portugal. Tem um castelo lá em Portugal. É dona, você liga a TV portuguesa do jornal, toda hora tá Isabel dos Santos e tal. Quer dizer, um bandido, sanguinário, assassino, Zé Eduardo dos Santos. Bem, ditador, né? Ditador. Tem eleição pro forma. Né, eleição pro forma. Aí tem eleição pro forma. É tipo Chaves aqui, E né? você faz aquela eleição pro forma, ele teve 75% dos votos. Como o João Santana disse que recebeu 50 milhões de dólares uma eleição onde tem partido único, na prática, teve 75% dos votos, o eleitorado de Angola é 10 milhões. Do Brasil é 13 vezes maior o eleitorado. Na eleição de 2014, ele disse que recebeu 70 milhões de reais por uma eleição em 2 turnos. Então vamos pensar em termos aritméticos. No Brasil, 70 milhões de reais em 2 turnos. Ele recebeu em Angola, por uma eleição, 50 milhões de dólares, no lugar que tem partido único. Ou seja, ele não era o camisa 9, ele era o camisa 10, ele recebia e distribuía. Distribuía para quem? Para o PT. Entendi. Professor, mas isso é comprovado? Aí que é a grande questão. O Moro tá fechando aí, isso? Tá fechando. Agora você pega os dados que estão aparecendo agora, a mulher dele, que deve estar faltando chiclete pra Mônica Moura, lembra? Ela chegou mascando chiclete, etc. Cheio de marra. Então, acho que ela vai fazer até delação premiada se não receber uma caixa de chiclete e tal. Bem, aí a situação deles é muito complicada, né? Porque tem todos os dados que estão comprovando. Agora, fora, tem de rastrear e demora. Não é fácil achar o dinheiro escondido fora do país. O Ministério Público Federal tem uma secretaria para isso, é o Vladimir Aras, o procurador que cuida disso e tal, e é muito complicado. Por isso que a colaboração com a justiça, que no Brasil é chamada delação premiada, é fundamental, porque possibilita você descobrir mais rápido então o dinheiro e trazê-lo. No caso aqui do glorioso Paulo Maluf, por exemplo, que envolve a Prefeitura de São Paulo e a Avenida Água Espraiada, que é a avenida mais cara da história do mundo, né? Conseguiu parte do dinheiro voltar, né? Mesmo
curiosamente, o partido dele é aliado do prefeito. Como você pode ser aliado de bandido? Mas, tudo bem. Tudo bem pros padrões brasileiros, né? Quer dizer, não é possível. E lembrar que o Fernando Haddad foi sagrado com a mão na Rua Costa Rica, numa foto histórica. Haddad, de um lado, Paulo Maluf, do outro lado, Lula. Né? Não vamos nos esquecer. E o Paulo Maluf o sagra como em termos no rei medieval, né? Ele unge o sucessor, que é o senhor Você é um Fernando grande Haddad. prefeito. Se você não for um grande prefeito, nunca mais volta em mim. Posso tocar uma música? O papo tá muito bom com o Vila aqui hoje. A foto é essa. Mande sua pergunta, @programa Pânico. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Marina Mantega, representando a esquerda caviar, não abriu a boca hoje, não falou absolutamente nada. Eu, pelo amor de Deus. Tá quietinha, tá muito quietinha. Pedalou. Temos aqui... Não, sabe que o ministro, eu conversei com o ministro, ele falou, Emílio, não dá mais pra eu sair na rua, no restaurante, eu vou lá, as pessoas ficam ouvindo Vila lá na Jovem Pan, aí elas se acham no direito também de me desqualificar. Eu, um ministro de Estado, uma pessoa importante. Não, uma graças pessoa, a Deus eu nunca vi ele xingando meu pai. Que trabalhei pelo Brasil. Não consigo. Não, eu conheço teu pai, li inclusive a tese de doutorado sobre economia política brasileira. Eu li. Eu tenho, inclusive. Citei até no livro agora que tá saindo. Gente boa. Ele falou, eu não consigo mais ir no restaurante. Eu tô aqui em Miami, tô em Palm Beach. Claro. Aqui, pelo menos, as pessoas, mas eu falei... Boca Raton. Muito bem, doutor. Coitado do meu pai tá em São Paulo. Vamos ficar por aqui mesmo. Não, eu conheço o pai dele, porque antes de eu fazer história, eu fiz economia e eu trabalhei no Sebrae faz tempo, em 1976, e eu lembro dele lá que ele estava fazendo o trabalho de doutorado, e o Chico de Oliveira, isso faz muito tempo, 1970, tinha um negócio chamado Mesão, que era uma mesa, eu comprei discussão quinzenal, eu ia lá para ouvir, era estagiário do Paul Singer, na época eu fazia economia e tal, e isso faz muito tempo, eu lembro uma discussão que teve lá sobre, eram questões econômicas que ninguém mais fala hoje, de Kales, que é um polonês, departamento 1, 2, 3, hoje ninguém discute isso, são coisas do passado, né? Do meu pai você gosta, né? Eu não tenho nada contra, não. Eu acho que ele é uma boa pessoa, tal, mas construiu alternativas equivocadas, né? Eu acho que os gastos do keynesianismo, desculpe usar a expressão amanteigado, adotado a partir de certo momento, é que tem umas discussões no campo econômico que não dá, evidentemente, para fazer aqui, que é você jogar os gastos sociais, os gastos do Estado, que é um meio de você reativar a economia, foi um equívoco, né? Nós devíamos ter enfatizado os gastos na infraestrutura, que é vital. Esse foi o erro, isso, né? Nós tínhamos de melhorar nossos portos, ferrovias, as nossas estradas, tal. Quem vai ao Porto de Santos, você dá uma olhada, o número de navios que esperam, 60, 70, muitas vezes navios, para se aproximar, para desembarcar, porque não há espaço, né? O nosso porto é uma piada, e o Porto de Santos é o maior porto do hemisfério sul. Né? É importantíssimo no mundo, quer dizer, né? Então as ferrovias são uma tragédia, as estradas, o chamado custo Brasil na infraestrutura, a parte de geração de energia, nós temos problemas terríveis. Né? Então você acha que todo aquele dinheiro que estava sobrando lá atrás, né, na época das commodities valorizadas, China crescendo, todo mundo crescendo, se colocasse infraestrutura, hoje seria outro A situação cenário. seria muito diferente. Mas o plano social que o PT sempre teve preocupação com Bolsa Família, essas... Congelou a miséria. O que o PT fez foi congelar e petrificar a miséria. Ele não deu condições aos pobres caminharem com as suas próprias pernas. Isso foi terrível. Ao congelar a miséria, porque o Bolsa Família congela a miséria. Ele não constrói condições para você romper o círculo infernal de pobreza, que passaria conta pela educação, pela maioria do saneamento básico, das condições de habitação, com o desenvolvimento, aumenta o número de empregos, em bons empregos, quer dizer, quando você vai ficando mais sofisticada a economia, os empregos são mais sofisticados, os salários são melhores, em suma, toda essa visão econômica que era indispensável para você coligar com os programas sociais, acabou não sendo feito. O que ocorreu no PT é que petrificou a miséria, criou uma espécie de casta, tentando pensar uma visão a lá Índia e tal, você criou os intocáveis lá embaixo da pirâmide, né, que são os pobres, os miseráveis, com o Bolsa Família, porque impossibilita, inclusive, você vai em lugares no interior do Brasil, que na hora da colheita, as pessoas trabalhavam eventualmente no plantio ou na colheita, e parte do ano não tinham vinculação com o trabalho efetivo. O Bolsa Família impossibilitava isso, porque se você trabalhar, você tem que largar o Bolsa Família. Então a cidade, se você pegar os dados hoje no semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso no mundo, você vai encontrar ali duas fontes de renda: aposentadoria rural
E o Bolsa Família, as cidades vivem disso, ou seja, ela não tem mais economia, destruíram. Você poderia modernizar o Nordeste, com o Banco Nordeste funcionando, não funcionando com corrupção. Lembra a história o PT tem o Christian Dior, que é o José Guimarães, que criou a cueca cofre, né? Cueca cofre é uma invenção do PT, que tem de ser registrado, isso é uma contribuição do PT à história do vestuário mundial, né? Que aquele rapaz do Ceasa, lembra a história do Ceasa? Né? Veio, etc. Tal. Ficou elas por elas, por sinal, até hoje, ninguém sabe. Ou seja, o banco era um empréstimo do Banco do Nordeste, era para pagar corrupção sobre o empréstimo dado de forma ilegal do Banco do Nordeste. A Sudene, o DENOX existe até hoje, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que foi criado em 1909. Se fizesse a transposição, que eu já cantei a bola lá atrás, que era um crime, que não ia lavar em nada, que você estava jogando dinheiro fora, tanto que o TCU, Tribunal de Contas da União, fez um relatório contra, até um livro histórico sobre a questão da seca, é usado até na apresentação do TCU, era jogar dinheiro fora, quer dizer, você sabia que ia dar errado, você fez aquilo para dar dinheiro para empreiteira e para elite local, né? Em suma, Lula cometeu crimes de lesa pátria, né? Ele é mais do que corrupto, é mais do que incapaz, ele cometeu crimes de lesa pátria, ele está contra a nacionalidade brasileira. Por isso é o seguinte, o que é ruim pro Lula é bom pro Brasil, o que é bom pro Brasil é ruim pro Lula. Nós não podemos confundir a agonia do PT com a agonia do Brasil. O Brasil é muito maior e melhor do que o PT. Emílio, a minha pergunta tem a ver com a sua. Eu queria, se você me permitir, elevar um pouquinho o debate, porque eu sou bacharel em Relações Internacionais. Opa! Olha! Agora vai! Pela FAAP, né? Pela FAAP, claro. Onde ele não estudou e jogou sinuca e usou entorpecentes. Só um minuto que eu queria perguntar aqui. Inclusive, se o senhor desse aula na FAAP, não ia funcionar, porque os alunos ali não iam entender. Eu entendo por que o senhor fez USP e tal. Mas tem a ver com a pergunta do Emílio. Essas medidas populistas do Lula, e eu já ouvi um cara falar isso pra mim num show de hardcore, que eu não me recordo aonde. Sim. Um cara meio do povo, que ele falou num dos vídeos que eu fiz, sacaneando o PT, ele falou, pô, eu gosto que você zoa o pessoal, o eleitor do PT, mas não humilha, porque nós, da ZL, nós somos muito gratos a esse Bolsa Família, que de um modo geral, concordo com você, ele congela... Ele congela a pobreza, mas não deixa de ser um recurso extremamente necessário para aqueles que estão vivendo a miséria. Então, dito isso, que tem que ter curta duração. Deixa ele concluir. É a velha história. Entendi. Dito isso, você não acha que os eleitores, essa população pobre do PT, se torna uma coisa muito poderosa a ponto da gente temer que se o Lula não for preso, ele pode sim ser reeleito daqui a pouco? Olha, se ele for reeleito, eu salto no Rio Tietê. Sabe? Então, mas é isso que o Lula tá falando. Não o Lula tá falando que estão usando isso politicamente para ele não ser reeleito, para ele não se reeleger em 2018. Eu acho que, Emílio, o que você destaca, a tua questão, é o seguinte, todo mundo acha que precisa ter um programa realmente para estilo Bolsa Família, mas tem de ser um programa de curta duração. O tamanho dele é impossível você ter qualquer controle. Você tem 15 milhões de famílias recebendo aquilo. Se você contar que cada família tem cerca de 5 pessoas, são 75 milhões de pessoas e tal. Então, você não tem mecanismos de controle para saber, por exemplo, se a criança está na escola, esse tipo de coisa. Isso é impossível. Então, a questão que se coloca é que um programa ele tem de ter a porta de entrada, a porta de saída. Ele não é ad eterno. Você não pode petrificar a pobreza. Você precisa construir que os pobres caminhem com as próprias pernas. E aí passa por aquilo que eu disse. A França está vivendo esse problema hoje, né? Sim. De bolsa, de ajuda. Agora, isso tem de ser de momento. Agora, achar que hoje, se você pegar as pesquisas de avaliação do Lula, hoje, em 2016, pegando a população mais pobre, é muito ruim a avaliação negativa, né? E hoje colou um carimbo no Lula, corrupção. Isso é central na política brasileira. Tem político que rouba e não cola o carimbo, e colou o carimbo de corrupção no Lula. Ele, portanto, eu volto a dizer, não é jararaca, como ele disse, não passa numa minhoca política, né? Hoje ele não representa, hoje ele pode ter 1/5 do eleitorado, 1/6, não mais que isso. É a oposição, que muitas vezes é banana, é covarde, é que transforma em outro algo que ele não é, para dizer que não quer entrar no espaço de luta. Essa é a questão central. A questão que se coloca hoje é que o Lula é passado, o Lula não é mais nem presente e muito menos futuro. Politicamente falando, ele não tem mais
essa importância. Teve no momento histórico. Ele é fruto, volto a dizer, um ponto fora da curva. O Lula não faz parte da tradição brasileira, do caudilho. Isso nunca teve a ver com a história do Brasil. E nem que brasileiro gosta de corrupção. Isso é absurdo. Quem gosta de corrupção é ele, é o projeto criminoso de poder e políticos que o sustentam, como Sarney, Jader Barbalho, Renan Calheiros, tudo aquilo que sustenta. É bom lembrar que ele se olhou com quem? Se olhou com José Sarney. Lembra quando ele disse Sarney não é igual a qualquer um de nós? O Sarney sentava no colo do Sarney. Então, Sarney o que é isso, né? É um negócio... ele beijou a mão do Jader Barbalho. Mas ô Vila, do Pará, né? Isso não é política, Vila? É, o Ranário. Isso não é política? Não, a política tem um ponto. Aí que é o problema. Achar que para governar precisa se ajoelhar para criminosos, não. O Sarney é tão criminoso que nem o nome dele é José Sarney. Ele chama José Ribamar da Costa. Ferreira de Araújo. Ele é falso, quer dizer, o nome dele é falso. Ele é falso até no nome. Então, a questão que se coloca é que você pode governar com o mandato que você trouxe das urnas, né, no segundo turno. A eleição do segundo turno tem esse objetivo, de você ter maioria absoluta. E não ganhou no primeiro, né? E nunca ganhou de primeiro turno. Não, nunca ganhou de primeiro turno. O Fernando acabou ganhando 2 vezes, 94 e 98, mas no caso dele não. Então, a questão que se coloca é que você pode governar. Você não tem de vender a alma ao demônio. Essa questão que é condição sine qua non para governar, vender a alma ao demônio, não é verdade. Você pode estabelecer alianças programáticas. A grande questão, e essa é uma questão que se coloca hoje, o Dilma não dura, o governo Dilma acabou. Que é brisolista. Terminou. Claro, ela é muito mais brisolista do que petista, né? Ela ficou 20 anos no PDT. A questão que se coloca hoje, o governo acabou. A questão é como é que vai ser o Brasil pós-Dilma. Quanto mais rápido ela sair, espero que saia até o final de abril, vai ser muito rápido o processo, porque a destruição da economia é total. E hoje, se você falar com os principais setores da economia brasileira, todo mundo está desesperado. Nós estamos próximos à crise sistêmica, né? A situação econômica é gravíssima. Quanto mais rápido Dilma sair, melhor para o Brasil. E o Nelson Barbosa? O Nelson Barbosa é um bobo, né? É um bobo que tá lá, foi lá fazer ontem reunião com o Lula. Inclusive o Fernando Haddad teve tempo ontem, ou anteontem, um dia desse aqui, para estar com o Lula. Agora, para estar no meio da enchente aí, ele não estava. Tava andando de bicicleta. Ele transforma... O problema dele era colocar um jardim no Minhocão e a cidade caindo aos pedaços. Não ciclofaixa, não. Não, mas é um fato. Fala mal, não. Bem, a ciclovia da Avenida Paulista é a mais cara da história do mundo. Mas é boa. Custou R$2.000 o metro. Se você dividir por centímetro, não há na história... Tá muito nervoso, Vila. Não, tô tranquilíssimo. Tá muito nervoso. Absolutamente tranquilo. Sossegado. E os buracos da cidade? A chuva, pô. A chuva, chove. Chove pedra chove sem parar. Pô, você quer que chuva? Tá brincando? Chuva é buraco. Pô. E aí, pra quem cadê o tapa-buraco que não tem? A grande questão é que é um desastre. Ele é de uma incapacidade absoluta. Se soltar ele na vila em Oconé, ele não volta pra casa. Ele não conhece a cidade de São Paulo. A questão que se coloca, mas deixando o incapaz de lado, discutir questões que nos interessam. Você, e eu não tô nem aí com ele. Tá lá embaixo aí, te esperando. Falei com o prefeito. O Haddad tá lá na Dirce. Como é que o Vila fala isso de mim? Tô aqui, tô cuidando da cidade. Imagino, tá lá no meio da chuva e tal. Tá assim. Você desceu o pau nele de manhã. Mais que merecido. Agora, o que interessa é o Lula, porque a questão central é o Lula. Dilma é nada, Dilma é um zero. Haddad é um bobo, não interessa. A questão central é o Lula. E o Delcídio? É o Lula que... Mas a questão se sustenta na figura do Lula. O Lula criou uma estrutura criminosa que vai lembrar que o Haddad não faz parte economicamente dessa estrutura. Importante ressaltar tal. Ele tem aliança política, mas não estou evidentemente dizendo que ele é parte dos desvios dos recursos, que não é, pelo tudo que eu sei e tal. E eu presumo que não seja mesmo. A questão que se coloca é que o mal que o Lula representa para o Brasil hoje é um obstáculo ao Brasil de sobrevivência nacional, politicamente falando. Né? O Lula tem de ir para a cadeia, isso faz bem para o Brasil. Nós vamos transformar aquele menino que não sabe se rouba ou se vai para a escola, né? E liga a televisão e vê um bando de ladrão, ele vê o triplex do Lula e o Lula solto, ele tem que ter um exemplo seguinte: se foi presidente da República, roubou, não importa, tem de ir para a cadeia. Só haverá Estado Democrático de Direito quando o Lula for preso. Muito bem, professor. Eu entendo você falou bonito, mas o Lula... Sim. O discurso do Lula é muito populista, muito bom, e ele se pro passado. Tem um dom da oratória. Ele é um homem, ele é do passado. Ele fala... Habilidoso. Tem um apartamento? Tem. Tá no meu nome? Tá no meu nome? Não. Mas quem quiser me dar, pode me dar. Você tem um carro. O carro tá lá. Não tá no meu nome? Não. Meus amigos estão não é meu. Mas esse jeito, que ele é um homem de botequim, é uma pessoa baixa. O Lula é uma pessoa baixa. Botequeiro. Eu sei, mas ele fala então, com o povo, ele fala é do coração. Mas não fala povo. mais. A sexta-feira... Ele é bom de sinuca. Mas sexta-feira mostrou... Cadê a mobilização sexta-feira? Foi um fracasso.
nos 3 locais que eu citei E anteriormente. domingo, o que você acha que vai acontecer Domingo, o Vamos Brasil lá. vai ser inundado de verde e amarelo. Vai ser a maior manifestação da história. Como 15 de março do ano passado foi a maior da história, É o nível. 13 de março vai ser a maior da história. Ou seja, vai ser dado um exemplo ao Brasil, que o Brasil é muito maior do que o projeto criminoso de poder, muito maior que o Lula. O Lula é um ponto da... Ele envergonha o Brasil. Nós vamos jogá-lo na lata de lixo. E você vai ver, Emílio, tenho certeza, eu vou fazer uma da pergunta Praça Oswaldo agora. Cruz até a Consolação, vai estar tomado. Você vai estar claro, lá? Claro que vou estar. E o Datafolha vai dizer que vai dividir por 5, né? Porque o Datafolha pega o total e divide por 5 e tal. Então- Mas tem não só aqui, no Brasil inteiro, são centenas de cidades, né? Eu vou fazer uma pergunta pra você agora, que a Jovem Pan sempre Sim. foi uma rádio que trouxe todas as Claro. vozes, não é? Sempre foi Sim. uma rádio aberta aqui. Democrática. Foi uma rádio muito democrática. Sempre Claro. a gente fala o que a gente é contratado pra falar aqui Claro. nesse microfone tão Claro. famoso durante muito tempo. O que vai ser mais fundamental? Porque agora a Globo começou a bater no Lula ontem. Você assistiu o Jornal É, e Nacional? mesmo outros dias Há a 7 história- mil famílias. Nossa, eu o não sei William o quê. Vac bate Que o no Lula- Globo há Que o Lula... Que o Ele sempre Lula bateu na Globo Isso, naquele que até perfeito. você estava aqui, a gente estava transmitindo. Ok. A Globo vai 11 começar... horas consecutivas, foi das 7 da manhã às 6 da Isso. tarde. A gente ficou aqui te ouvindo. Aí, você, que inclusive o discurso que o Lula fez lá, o pronunciamento do Lula, Sim. você bateu item por Isso. item e a gente tava... A sequência foi maravilhosa. Inclusive, Perfeito. viralizou na internet o comentário do Vila após o foram discurso milhões. no Sindicato dos Bancários. Onde foi aquilo? Foi no Sindicato dos Bancários. Aquela Na quadra dos maravilhosa, sindicatos, que eu conheço muito bem. Então, aí eu vou perguntar pra você o seguinte: domingo vai ter a manifestação. Ok. O que vai ser mais fundamental pra mudar o governo? A manifestação ou essa adesão à Globo a derrubar o Lula? Você acha que a manifestação? as ruas sempre jogaram, não só no Brasil, mas aqui, um papel fundamental nas mudanças políticas. Desde a época do abolicionismo, no final do século Cara XIX, pintada. né, passando pelo século XX e ao século XXI. Tal. Ou seja, a questão que se for um sucesso, e tudo indica que será, isso joga um papel, empurra o Congresso a uma solução. Porque nós gostemos ou não, é esse o Congresso que temos. É melhor ter esse do que não ter nenhum. A história do Brasil mostra isso pra gente e tal. A grande questão é que vai obter uma solução congressual. Ou seja, Dilma não dá mais. Dilma hoje é carta fora do baralho político. Em Dilma entenda-se o PT, Lula, etc. Tal. A questão que se coloca hoje é construir o Brasil pós-Dilma. Sendo um sucesso o dia 13, é aquela história. Se você não foi, ela fica. Né? A questão se resume aí. Se os brasileiros, todo mundo forem às ruas, eu creio que vai ser milhões, vai ser um enorme sucesso, o governo cai. Politicamente já não terá mais sustentação a partir da semana que vem. O PMDB no sábado vai votar pela independência em relação ao governo, né? O PMDB já O PMDB vai já votar vai pela sair independência. E esperando o que acontece no domingo. No sábado o PMDB vai ser independente. Na segunda, sendo um sucesso o domingo, ele certamente se aproxima da oposição. E isso vai levar ao fim. Quanto mais rápido Dilma sair, melhor para todos nós. Mas aí a Dilma fica ingovernável, pai. Não fica ingovernável. Sem a Dilma, passamos a ter governo. Com a Dilma que nós não temos governo, né? A Dilma é o antigoverno. Ninguém põe um centavo no país. Ninguém pode investir. O desemprego disparou a taxa de inflação. Nós estamos em depressão econômica. Nunca na história do Brasil tivemos depressão econômica dessa forma. Crescimento de 2014, 0. 2015, menos 3,8. Esse ano, menos 4. Alguns falam menos 4,5. O ano que vem, negativo também. Nós nunca tivemos na história. Em suma, nós estamos vendo uma situação, ou a gente se livra rapidamente no interior da lei e da Constituição do projeto criminoso de poder, ou esse projeto criminoso de poder vai destruir o Brasil. Essa é a questão colocada nas ruas, né? Ou seja, ou nós nos mobilizamos, tirando a bunda do sofá, e vamos nos mobilizar, vamos às ruas, tomar as ruas, com o verde e amarelo, que o PT odeia, que o PT é um partido antinacional, traidor da pátria, né? E é isso, eles são traidores da pátria, estão destruindo o Brasil. Nós temos que mostrar que nós somos brasileiros, recuperamos as nossas melhores tradições, temos condições de nos livrar do lixo, do rebotalho da história, que eles são um lixo da história, e construir um outro país. As condições estão colocadas. O Brasil é um país dinâmico, se recupera rapidamente. A população, nós temos qualidades enormes aqui no Brasil. Temos que recuperar essas qualidades. Agora tem de ir pra rua. Sem ir pra rua não dá. Achar que muda com o teclado, os valentes do teclado, ou achar que fica em casa sentado olhando no sofá vendo a televisão, não muda. Muda com a sua participação. Alguém vai dizer assim, mas eu não sou nada. É sim, né? É sim. Cada cidadão
tem de mostrar que é brasileiro. E ser brasileiro nessa conjuntura histórica é ir para as ruas. E a Jovem Pan joga um papel fundamental. Se na campanha das Diretas, o jornal Folha de São Paulo, em 1984, foi uma espécie de símbolo das Diretas, a Jovem Pan hoje joga um papel fundamental na mudança do Brasil. Vai ficar marcado historicamente tudo o que está ocorrendo agora, e o papel da Jovem Pan corajoso para enfrentar criminosos não é fácil. Porque uma coisa é alguém ser oposição, ali, acolá. Outra coisa é bater de frente em defesa da lei, da Constituição, das nossas melhores tradições contra um governo corrupto e traidor nacional. E o que a Jovem Pan está fazendo é um registro histórico. A Jovem Pan, ela casou, se associou, sem necessariamente, não é uma ideia conspirativa, às ruas, ao desejo, à bandeira brasileira. O PT é um partido traidor do Brasil. Se tivesse lei, 9.096 tem, mas se a Justiça Eleitoral funcionasse, o PT não teria registro partidário, que ele viola as contas apresentadas, artigo 28, inciso 3º, da Justiça Eleitoral. A questão está colocada. O PT é um inimigo da democracia e das liberdades. E a Jovem Pan conseguiu ter uma coragem histórica, e nós esse ano, esse governo, dificilmente, creio, chega até metade do ano. E tem de sair rápido. Quanto mais rápido Dilma sair do governo, melhor para nós brasileiros, para nós podermos conseguir construir a governabilidade. Juntar os cacos. Porque o que nós temos agora não há governo. O governo, Emílio, está simplesmente paralisado. Chega, jogar Dilma no... Se ela quiser renunciar, até melhor. Renuncie, vai lá para Porto Alegre, cuida da sua neta, cuida da sua vida. Será que ela está ouvindo a gente agora em Brasília? Olha, seria bom, viu? Se ela tivesse... Ela ia ficar triste. Ao Ela ia invés... ficar triste. mas ela sabe o Com seu seguinte... prognóstico. Olha, pra ela, no fundo, Emílio, pra ela é melhor renúncia. Você sabe que pra ela e é pro PT, porque o PT, tão malandro, tão pilantra, ela ao renunciar vai lembrar o Jânio em 61. O Jânio Quadros renunciou e em 62 foi candidato ao governo do estado e o slogan era: a renúncia é denúncia. Né? Pro PT, a renúncia pode dizer assim, houve uma conspiração da elite, dos banqueiros, do imperialismo, da família Marinho, de todo mundo, a Jovem Pan participou da conspiração, etc, tal, para derrubar nosso governo. Então vai usar a renúncia até como arma política. Até não é ruim. O pior pro PT é o impeachment, porque o impeachment cola definitivamente no partido a marca da corrupção. Diz que eles vão votar rápido o impeachment lá, né? Espero, Deus queira, Deus ouça. Ô Vila, muito obrigado. Vamos pra Miami, Vila. Ô Vila, você tá muito nervoso. Não, tô absolutamente tranquilo. Tá muito bom. Agora eu quero muito saber bom. o seguinte, se o Lula for preso, o Scamarone falou que vai dar... Open bar nos Camarões, Open a gente bar. já tá na lista premium. Vamos colar lá, Vila? Vamos. Fechamos o furô, Vila. Muito obrigado, professor Marco Antônio Vila, aqui na programação da Jovem Pan. Hoje ele é um cara que a gente sai na rua, ele fala, não, leva o Vila lá, porque o Vila fala o que eu penso e tal. Então a gente conversou com o Vila aqui hoje, nesse momento tão conturbado da história. E fala bonito, Brasil. Vila. Viu? Eloquentemente. Professor, né? Genial, Professor, genial. Obrigado. Não. Doutor. Muito bem. Muito bem, queridos. Depois desse momento muito furioso de Vila. Muito eloquente, né, Emílio? Não, Vila está muito nervoso, está furioso. Vila é um tsunami de emoções. Vila está muito furioso. Muitos ouvintes aqui também que não concordam. Eu não concordo com Vila? Que não concordam com Vila. Por quê? Você acha que todo mundo tem que concordar com o Vila? Não, mas contra fatos não há muito argumento. Eu não concordo com o Vila. Eu sei, tem gente que não concorda com o Vila. O problema é que são os fatos, né? A gente não pode discutir com fatos, né? E eu, nesse microfone, eu dou voz a todos. Tá certo. Porque a minha função aqui é essa. Isso é verdade. Certo? Mas Vila fazendo muito sucesso. Inclusive não deu aqui pra... Aqui, ó. Participação agora não, meu filho. Muitos ouvintes aqui elogiando o Vila. Bomba sabor delação. Diz que Vila foi demolidor. O Alexandre diz que o professor é uma metralhadora de informações. Pega a metralhadora, Vila. Que mais? Agora chamem um esquerdista para falar na rádio também. Queremos ouvir a resposta. Jéssica. Vamos chamar o Roberto Carlos. Vamos chamar aí, Marcela Diné. O Gregório do Vivier. A Diné também, a Diné é petista. Pô. Tem Olha. Para, cara. Tem que chamar o Laerte aqui. Eu já convidei o nosso prefeito, Fernando Haddad. Será que ele vem? Ele disse que vem aqui no programa, que ele gosta muito do Pânico. Falou que ele vem. Qual é o avatar de Fernando Haddad? Fernando Haddad Ele veio tá de aqui. bike. Ele vem aqui. Ele tá ocupado, ligou, disse que Com tá o quê? resolvendo os Tá no problemas. crossfit. Então da enchente. Falei de manhã com ele, certo? Certo. Ele é bonito. Ele tem contato. Ele é muito lindo. Ele tá na... Como é que chama? crossfit. Não, ele tá fazendo aquela academia Spinning. a mais barata. Ah, sei, a Gaviões. Artifício. Smart. Smart Fit.
Ele saiu da Runner, tava muito cara lá no... Saiu da Reebok. Saiu da Reebok, ele tava malhando com o Marfará, com o Ceará. Então, o Marfará não deu desconto. Tirou o VIP do Nossa, Haddad. era só 3 meses. Agora né? ele tá no Smart Fit ali do 68 por mês. Não, se for malhar. Oi? Se for malhar. Claro, claro. Muito bem. Encerramos o programa nessa sexta-feira. Amanhã eu tenho um show em Niterói. Dilma do Chefe em Niterói. Na minha terra, hein? Dona Show pra Ildete família. vai? Dona Ildete? Show pra família. Ninguém Dona vou ganhar Dilma dinheiro. na primeira fila. Ô, Emílio, eu também tenho em Joinville. Já a Carioca falou, mas eu tô Cidade em dos Joinville. Príncipes. Malandroga. Fala do nosso, Tamo cadê o junto. Daniel? Aonde você tá? Não sei, Emílio, desculpa. então eu cheguei teatro. agora. Então um teatro em Joinville. Joinville, dá um Google aí, é nóis. Boa. Eu e o Dani vamos estar no show do M. E hoje tem reprise, Emílio. Bola Sim, hoje tem reprise do Pânico. No domingo temos o nosso programa ao vivo às 10h15 da 9h15, Emílio. 9h15. É hoje 10h15, amanhã, domingo, 9h15. Uma matéria Tudo de bom? fenomenal. Vamos embora? Então vamos embora. Bora. Segunda estaremos de volta. Tchau, tudo de bom, valeu. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.